Bom dia, boa noite, Lavínia, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, e o senhor? Tudo jóia. Eu já coloquei para gravar a nossa aula, e assim eu já vou dar início, porque já são 21 horas, né? Hoje é dia 20 de setembro de 2021, né? Então vamos dar início já nosso início da nossa aula dessa data, então. Tá? Só que, como de praxe, eu vou fazer já uma pequena recapitulação das aulas anteriores que nós tivemos aí. Seja bem-vinda também, Evelyn. Boa noite, professor. Obrigada. E eu já vou dar início porque eu vou fazer uma pequena recapitulação. E assim que o pessoal for chegando, já vão entrando. Agora a Poliana também pediu para entrar aqui. Deixa eu liberar aqui para ela. Seja bem-vinda, Poliana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, deixa eu já fazer uma pequena recapitulação da aula anterior e assim a gente dá sequência na aula de hoje, ok? Na aula anterior, nós fizemos uma pequena introdução referente à questão da evolução da própria ciência desde o seu surgimento, né? Dizendo que o direito, na verdade, ele é consequência das ações provocadas pelo indivíduo, né, pelo ser humano em si, dentre as quais surgiu essa ciência chamada ciência jurídica ou o próprio direito, propriamente dito. Então, ela é consequência das ações provocadas pela sociedade, né, tentando apaziguar toda e qualquer relação de conflito que possa existir entre as pessoas de modo geral, ok? Nesse sentido, então, com o passar da evolução da própria ciência, da sociedade em si, a ciência também teve que se adequar para poder justamente acompanhar essa evolução. E aí, dentro dessa evolução, surgiram alguns pensadores e deu surgimento à própria a atualização dessa ciência em si, de acordo com a questão evolutiva da sociedade. E entre esses pensadores surgiram algumas teorias que deram essa formalização dessa própria ciência. Entre as primeiras teorias de surgimento do direito em si, surgiu a teoria do direito natural, que vai retratar justamente a questão da essência da busca do direito, né? O que o direito busca dentro da sua formação, dentro da sua essência, que é o ideal de justiça, né? Daquilo que é justo, daquilo que é correto para cada um de nós. Então, o direito natural, que na verdade é a natureza do direito, busca que é o justo, que é o correto, ou seja, o ideal de justiça. Seja bem-vindo, Marlon, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Então, dentro dessa evolução, né, através da teoria do direito natural, que é a justiça em si, esse ficou muito no campo abstrato. Então, o direito teve que criar um mecanismo para tentar viabilizar isso num campo mais prático, né? Concretizar isso que existia só no campo abstrato para um âmbito mais concreto. Aí surgiu a teoria do direito positivo, né? Que veio a retratar justamente essa transformação através de uma norma, ou das normas em si. Tá? Então, o direito positivo é aquela viabilidade da questão da busca do ideal de justiça através das normas. Só que veio aquela indagação, né? Será que realmente toda norma ela vai ser justa? Para tentar justamente buscar, seja bem-vindo, Wesley, tudo bem? Então, para tentar justamente viabilizar essa condição, né, através, tentar justamente, né, fazer essa busca, né, o mais próximo possível desse ideal de justiça, dentro do próprio direito positivo, criou-se duas novas teorias: o direito objetivo, também conhecido como norma agendi, ou seja, agir de acordo com a norma, né, que é a norma escrita em si, e o direito subjetivo, facultas agente, ou a faculdade de agir de acordo com a norma. Né? Então, dentro dessa perspectiva, criada pelo direito objetivo e direito subjetivo, né, a norma tenta ser essa questão de proximidade com o ideal de justiça. Só que nós vimos que a norma em si, pura e simples, ela é fria, ela não analisa sentimentos. Então, para essa condição ter um pouco mais de viabilidade, né, na questão, né, dessa proximidade referente à justiça, o direito subjetivo que dá justamente
essa atenuação referente a essa questão, quer dizer, tentar justamente uma condição um pouco mais viável referente à questão desse ideal de justiça, onde que, através dela, vai analisar todas as circunstâncias que redundam na prática de um ato praticado pelo sujeito em si, para tentar justamente dar essa concepção do ideal de justiça. Então, todas as análises referentes aos fatores que redundam na prática do ato provocado pelo sujeito ou, né, feito pelo próprio indivíduo em si, é dada pela faculdade de agir de acordo com a lei através do direito subjetivo. Isso dá o ideal de justiça? Isso, na verdade, dá uma proximidade referente a ela. Tá? Então, por mais que a gente tente, né, ter uma concepção se é justo ou é injusto, essas concepções em si, através desse instrumento, ela vai dar justamente uma conotação um pouco maior de aproximação referente lá nos critérios adotados pelo direito natural, que é o ideal de justiça, que é a essência de todo e qualquer ato praticado pelo direito em si. Ok? Então, salvo engano, acho que foi aí a nossa última conversa que nós tivemos com vocês na aula anterior. Ok? Se não restou nenhuma dúvida, alguém que tiver algum questionário, pode fazer agora, senão eu vou dar sequência à nossa aula. Alguma dúvida, pessoal? Vocês tenham a respeito? Estão tranquilos? Não, Está tranquilo? sem dúvida. Então, beleza. Professor, Pode licença. falar, Nadia. Não é uma dúvida referente ao conteúdo. Provavelmente o senhor já deve ter falado aqui, mas eu esqueci. Referente às notas, avaliação. Isso foi na questão da metodologia, né, da apresentação da nossa Isso. matéria, né? Na verdade, a gente vai ter 3 avaliações, tá? Não sei se você percebeu ou não, a gente dividiu as nossas aulas em 3 módulos, em 3 unidades, na verdade, tá? Então, o termo dessa unidade, que vai ser lá quando a gente falar sobre normas, né, sobre leis especificamente, tá? A gente vai terminar essa unidade e assim que ao término dessa unidade, a gente vai ter uma avaliaçãozinha com vocês aí, tá? Tudo dentro daquilo que a gente já passou como material que vocês têm, tá? Seja nos vídeos que estão na plataforma, no CIGA, seja nas aulas que a gente está tendo aqui nas aulas síncronas, né? Também. E mais a apostila que vocês têm, e a biografia, etc, etc, tá? Então, ao término disso, né, lógico, eu vou avisar para vocês, a gente terá, no intervalo de uma unidade a outra, nós temos uma avaliação, tá? Geralmente, nossas aulas estão sendo na segunda-feira. Então, ao término de uma aula dessa segunda-feira, não sei qual dia exato que vai ocorrer isso, a gente vai ter isso, né, já pré-estabelecido, mas ao término dela, a gente já vai falar, ó, vocês terão uma avaliação agora desse conteúdo, né, que foi dado, e ela consiste em questões objetivas, tá? Em 10 questões objetivas apenas, né? Não vai ter mais do que isso. Se eu acrescentar alguma coisa, mas geralmente são 10 questões objetivas, né? E sendo que nessas questões objetivas, né, vai ter uma resposta correta, obviamente, só que vocês vão ter o quê? 4 tentativas para poder justamente desenvolver essa avaliação, tá? E dentro dessas 4 tentativas vai ficar a nota da melhor tentativa. Então, mais um benefício aí para vocês nesse sentido. E além dessas 4 vezes vocês podem desenvolver essa avaliação, né, vocês vão ficar ainda com a melhor nota, né, da melhor tentativa nesse sentido. E outra, como a nossa aula termina na segunda-feira, quer dizer, nós temos nossa aula na segunda-feira, então vocês vão ter ainda a segunda e até o domingo para realizar essa avaliação. Então, geralmente, eu estendo bastante o Valdemir está querendo entrar aqui. Então, eu estendo bastante justamente essa... Seja bem-vindo, Valdemir. Boa noite. Boa noite, professor. Então, eu estendo bastante esses prazos para vocês desenvolver essa avaliação, para que, né, vocês façam com bastante calma, com bastante tranquilidade também, sem ter esse atropelo, né, que geralmente tem. E como é uma prova objetiva, é bem tranquilo também, né? E lógico também que não é tão direto assim, o que é isso, já responder, não, vocês têm que pensar um pouquinho também a respeito, aquela questão toda, mas você tem todo o material, né, para pesquisa, além de tudo, e todo esse prazo, né, e além do mais, são 4 tentativas, né, ficando sempre a nota da melhor tentativa nessa situação.
Então, dá para desenvolver bastante essa prova com bastante calma, né? E com bastante dedicação também, sem atropelo nenhum, tá bom? Então, é essa a nossa metodologia na questão da avaliação que vai ser adotada aqui, viu, Lavínia? Não sei se ficou alguma dúvida ainda, se você quer questionar. Não, ficou claro. Obrigada. Tá joia? Então, tá bom. Então, é isso, pessoal. Em relação à matéria anterior que eu acabei de passar aí na nossa revisãozinha, alguém quer questionar alguma coisa também? Nada? Tranquilos? Podemos dar sequência, então? Positivo. Beleza. Professor, Oi, fala, Marlon. eu meio que entrei depois, mas pelo que eu entendi, você estava falando sobre o direito positivo e o natural, né? São as teorias do direito positivo, do direito natural e do direito positivo, né? E além dentro do direito positivo, nós temos também o direito objetivo e o direito subjetivo, tá? E como eu falei anteriormente, o direito natural, né, ele é a teoria que trata da essência do direito, que é a busca da justiça, do que é justo, do que é o correto, certo? Só que como isso é um campo abstrato, né, um campo bastante dentro do nosso imaginário, né? Cada um de nós imagina o que é o justo, o que é justo, o que é correto, mas cada um dentro da sua concepção, né? Porque muitas vezes a gente pensa de uma forma diferente um do outro nesse sentido. Então, para você aplicar isso de uma maneira bastante igualitária, né? O direito, então, cria um outro instrumento da forma dentro do direito positivo, que é na forma das normas em si, tá? Só que eu também venho aquela indagação, será que toda norma ela vai ser justa? Então, para tentar justamente dar uma proximidade referente à questão da justiça, dentro do próprio direito positivo, criou-se o direito objetivo e o direito subjetivo. Como eu falei, o direito objetivo é a norma escrita, né? Norma de agir. Então, você vai agir de acordo com o que a lei determina. Só que ela é fria, ela não tem sentimento, não analisa, né, a viabilidade de uma forma sentimental nesse sentido. Nessas circunstâncias, então, para tentar dar essa proximidade através dessa questão sentimental, criou-se o direito subjetivo, a faculdade de agir. Quer dizer, nessa teoria, na verdade, ela analisa todas as formas, as circunstâncias que redundam na prática de um ato, né, provocado pelo próprio indivíduo em si. E aí, nessa situação, você pode tanto agravar uma possível punição daquele que comete algum ato ilícito, como também o quê? Atenuá-lo ou até extingui-lo, se for o caso. Tá? Isso vai depender muito dos fatores, das circunstâncias que foram provocadas pelo próprio indivíduo, pelo próprio sujeito nesse sentido. Aí sim você vai ter uma condição, né, de proximidade em relação ao direito natural, que é através do direito sobre justiça. Tá certo? Então são as teorias que envolvem justamente a formação, né, elementar dessa questão voltada ao direito em si. Tá? Então são alguns instrumentos que o direito utiliza dentro da teoria para tentar justamente dar essas concepções frente à essência da alma do direito, que é o ideal de justiça. Tá certo? Através da lei, através das normas nesse sentido. Ok, Marlon? Mas aí você pega, então, Ok. os vídeos aí, né, as aulas anteriores, que vai dar uma explanação um pouco mais dinâmica referente a isso, até com um exemplo que eu já citei nas aulas passadas. Ok? Bom, dando sequência, eu vou falar um pouquinho hoje de alguns elementos basilares, né, da questão da criação da própria ciência em si, né, que constitui a formação da ciência jurídica em si, tá? Que é chamado de elementos do direito, tá? Elementos da ciência jurídica, tá? Elementos do direito. Então, aqueles são elementos que promovem e sustentam a existência da própria ciência, tá, gente? Que dá a questão da sua formação em si. E como eu falei na aula anterior, né, até na nossa revisãozinha, o direito, na verdade, ele é fruto das relações entre as pessoas. Então, ele é fruto da sociedade, das ações provocadas pelos indivíduos dentro da sociedade. Então, nada mais justo que um dos primeiros elementos formadores da ciência jurídica seja o próprio quê? O próprio sujeito. Então, o sujeito é um dos primeiros elementos que consiste na formação da própria ciência em si, da ciência jurídica. Tá? E esses sujeitos, né, podem ser de dois tipos, tá? Tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. Tá? A pessoa natural somos nós, né, a pessoa física, né, nós seres humanos aqui, né, que promove algum ato, que promove algum tipo de relação com outro indivíduo em si. Tá? Então somos nós,
as pessoas naturais, né? Dentro da concepção jurídica, são as pessoas naturais, que são as pessoas físicas. Já as pessoas jurídicas, ela é constituída tanto da representação dela através das pessoas naturais, como também o quê? De patrimônios, tá? Então, essas pessoas naturais, as pessoas jurídicas, na verdade, desculpa, né, são constituídas tanto de pessoas naturais como pessoas como de patrimônios, né, que visam ser que visam determinado fim, ou seja, determinada finalidade, né? E uma vez que ela é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, pela lei, ela se torna um sujeito com direitos e obrigações. Então, a lei, ela define, né, através do preenchimento dos requisitos necessários para a formação dessa pessoa jurídica, através do seu reconhecimento, dado a ela o quê? A conotação como pessoa, no caso, uma pessoa com direitos e obrigações, tá certo? Então, existem dois tipos de pessoas reconhecidas pela própria normativa em si, tanto as pessoas naturais, ou seja, nós, pessoas, né, os seres humanos, pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, tá? Que é constituído tanto de pessoas como também de patrimônios. E visa sempre aqui um determinado fim, uma finalidade. E uma vez reconhecida ela pela própria lei, ela se torna uma pessoa com direitos e obrigações, tá certo? E elas ainda podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato, ou seja, ela pode se tornar um sujeito ativo quanto um sujeito passivo de um ato em si, tá certo? Sujeito ativo é aquele que promove o ato, né? Promove a ação. Já o sujeito passivo é aquele que sofre essa ação, sofre esse ato em si. Então, por exemplo, só para a gente poder ilustrar esse tipo de condição, tá? Imagina o seguinte, a pessoa tem um débito a receber, por exemplo, receber um cheque sem fundo, tá? De repente ele tem que promover um ato jurídico para receber essa conta, o valor que está pré-estabelecido nesse cheque em si, tá? Então ele vai ter que entrar com uma ação própria ao Poder Judiciário para poder reivindicar justamente o direito que ele possui da provisão de fundos desse cheque. Então existem duas figuras jurídicas nesse caso aí. Aquele que vai promover o ato, que é o exequente, que é o autor da ação, né, que promove a ação. Então ele está como a parte autora, né, dessa ação em si, de execução. E existe a figura do executado, é aquele que está no polo passivo dessa ação, né? Aquele que está sofrendo essa ação. Então, no polo ativo, tem uma figura do exequente, tá? O que está promovendo o ato em si, a ação, e no polo passivo, o executado, né? Aquele que está sofrendo a ação em si, que é o devedor, no caso, tá certo? Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, né, eles podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo desse ato em si. Então, aquele que promove o ato e aquele que vai sofrer o ato. O sujeito ativo é aquele que está promovendo a ação. O sujeito passivo é aquele que está o quê? Sofrendo a ação. Ok? Tudo belezinha? Pessoal, estão todo mundo aí ou não? Acho que começar a mostrar desde que vocês aparecem. Sim, professor. Estamos aqui, professor. Pode falar, Marlon. Eu estou te ouvindo. Então tá bom. Daqui a pouco eu vou começar a exigir que vocês apareçam para mim, que daqui a pouco eu não sei, né? Porque eu não estou vendo expressão nenhuma de ninguém aqui. Não sei se vocês estão entendendo ou não, né? Por isso que eu estou sempre questionando, tá, gente? O certo era vocês aparecerem para mim aqui, facilitava também essa minha visão aqui, que só estou vendo fotografia e letrinha aqui. Mas vamos lá. Então, esse é o primeiro elemento formador do direito, tá? Da ciência jurídica em si, que são os sujeitos. Existe também um outro elemento que nós consideramos como os objetos, tá? O que são objetos? É quando o indivíduo impõe determinado domínio ou vontade sobre determinado bem. Tá? Então, ele impõe um domínio sobre determinado bem, um poder sobre determinado bem. E esses bens poderão ser considerados como os bens corpóreos e bens incorpóreos, tá? O que são bens corpóreos em si? Bens corpóreos, também conhecido como bens materiais ou bens tangíveis, ou seja, são aqueles bens que apresentam alguma materialidade, são bens palpáveis, né, que apresentam matéria, aspecto físico, no caso, né, uma mesa, uma cadeira, a parede, uma casa, um carro. Quer dizer, você
percebe a sua existência física, sua presença física, né, a sua materialidade referente à representatividade daquele bem naquele caso. Tá? Então, o indivíduo pode ter, por exemplo, a propriedade, a posse, o usufruto, quer dizer, são valores, são imposições que o indivíduo pode fazer sobre esse objeto que ele se encontra, sobre esse bem corpóreo que ele se encontra, tá? Porque ele pode ter esse domínio sobre esse bem nesse caso aí, ok? Já os bens incorpóreos são aqueles bens que, mesmo que não apresentam materialidade, né, ele apresenta o quê? Uma existência, só que nesse caso através do quê? De um valor jurídico. Então, isso é considerado como bens o quê? Imateriais, ou bens intangíveis, né? Ou mesmo impalpáveis, se for o caso, tá? Mesmo que não tenha aquele aspecto físico, mas o indivíduo pode impor determinado domínio sobre ele, né? Através de seus valores, através desse valor jurídico que esse bem representa. Por exemplo, uma marca, uma patente, as ações, né? Você pode adquirir uma certa propriedade sobre uma pessoa jurídica, por exemplo, através de suas ações. Aí, Wesley, agora sim, tá melhor, né? Arrumou o cabelo, tá tudo certo. Tá sem som. Cabelo que eu pouco tenho, né? Mas tá vamos bom. lá. Já tá aparecendo, já tá ficando bom aqui para mim já. Já dá um outro ânimo aqui para mim também. Tá? Porque às vezes eu estou falando aqui, não sei com quem eu tô falando, mas tá todo mundo apagado aqui para mim. Mas já é melhor. Valeu. Os outros já servem de incentivo, tá, pessoal? Pode aparecer também, tá? Mas como estava falando, então nesses bens incorpóreos, tá? O indivíduo. Ei, Wesley, você vai ver. Já comecei a provocar isso aí. Tá certo? Eu tô suando aqui, gente. Olha só, eu tô pingando aqui. Não sei como é que vocês estão aí, mas eu tô um suador danado aqui. Tá muito quente aqui para mim. Eu tô sem ar condicionado aqui nesse quarto aqui. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. É bom que a gente vai emagrecendo, né? A sauna de graça aqui. Mas que eu estava falando para vocês, então, nessa questão dos bens incorpóreos, tá? Então, mesmo que ele não tenha esse aspecto físico, ele apresenta o quê? Um valor jurídico, né? Então, você pode adquirir parte de uma empresa, por exemplo, né, através das suas ações. Então, esse é uma questão de você adquirir, né, uma certa propriedade de um patrimônio de uma empresa através das ações que ela possui, né? A questão da defesa ao nome seja uma pessoa natural ou mesmo uma pessoa jurídica. Ninguém pode sair denegrindo ou ofendendo alguém referente ao nome que ela tem ou, né, qualquer situação de desagradável que ela apresentou. Por exemplo, você entrou numa loja, essa loja não atendeu você a contento ou algo do gênero. Então, você não pode sair denegrindo o nome dessa empresa, né? Nesse sentido, o que acontece? Você está violando justamente o direito ao nome dela. A questão da imagem também. Tudo isso pode recair em questões de que na questão de alguma forma indenizatória, seja por danos materiais ou danos morais, se for necessário nesse caso, tá? Então, esses bens incorpóreos, mesmo que não tenham existência física, eles apresentam o quê? Valores jurídicos e devem estar devidamente o quê? Devidamente respeitadas as condições que ali se apresentam a vocês nesse caso, ok? Então, os objetos, então, é um segundo elemento que constitui a formação da própria ciência em si. Tá certo? Seja através dos bens corpóreos ou dos bens incorpóreos. Bens corpóreos que eu falei para vocês são aqueles bens tangíveis, materiais e palpáveis. Já os bens incorpóreos, ao contrário, são bens intangíveis, imateriais ou impalpáveis. Certinho? E por fim, dentro dessas questões voltadas aos elementos do direito, nós temos as chamadas relações jurídicas. As relações jurídicas envolvem as relações que podem envolver um sujeito para com outro sujeito e as relações do sujeito sobre o objeto. Então, as questões que eu falei agora há pouco, né, da questão de posse, de propriedade, usucapião, né, usufruto, etc., etc., quem faz isso, né, você está envolvendo uma questão de relações jurídicas do sujeito sobre o objeto. Professor, Oi. o senhor já ouviu falar de um documentário chamado Os Gigantes da Indústria? É da History. É um documentário muito top dos gigantes da indústria americana. E esse negócio do sujeito, essa parte
material, né? Que fala das relações do sujeito, relação sujeito com sujeito, relação sujeito com objeto. Relações jurídicas, assim. Tem uma parte um escândalo, na verdade, que envolveu envolve um dos gigantes da indústria americana, que é alvo da série, que chama-se Andrew Carnegie, ele era dono de uma gigantesca fábrica de aço, Steel Carnegie Company, e aí, tipo, o abuso do sujeito versus sujeito, aí, tipo, fica muito visível. Quando eu tava vendo o vídeo que você colocou lá, fica muito visível a situação de por que surgiu o direito em si, né? Para garantir porque, por exemplo, o que aconteceu? O Andrew Carnegie colocou um diretor que queria ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, e, tipo, para isso, ele aumentava as horas trabalhadas e diminuía o salário dos trabalhadores. O que eles fizeram? Montaram um sindicato e entraram em greve. E ficaram dentro da fábrica, porém sem trabalhar. Aí esse diretor do Andrew Carnegie contratou uns caras que eles eram, tipo, eles tinham a mais força do que a polícia americana. Aí os caras tinham... Uma guarda particular, é isso? Tipo uma guarda particular. Quando tinha um problema grande, eles iam lá e resolvia. E esse cara maluco... Da maneira deles, né? Esse cara maluco contratou esses caras... Os mercenários. Aí os caras, o pessoal da fábrica não pensou, né, que o cara... Aí eles pegaram e começaram a tirar a pedra nos caras. E esses caras meteram bala, mataram um monte de gente, fizeram um banho de sangue. Ficou conhecido como o banho de sangue da Carnegie Steel. Ave Maria. E aí, tipo, aí fica óbvio, porque conforme os seres humanos começam a descobrir o poder, eles querem mais. E para isso eles massacram os mais fracos. Então aí sim faz sentido Não, é complicado realmente. É aquela situação, naquele ditado, né? Você quer conhecer a pessoa, dê poder a ele, né? É mais ou menos por aí, né? Agora você imagina essas potências, né? Esses países que têm um poderio maior referente a outros, né? Que pode também impor uma certa condição de força sobre determinado território, né? E impor suas condições, aí que é complicado, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem, só que é de cunho mercantil, na verdade, né? Da queda das ações da Bolsa que hoje ocorreu, né? Você vê como é que é a questão do poderio econômico também, né, de alguns países, por exemplo, na China, né? Tem uma empresa que trabalha no ramo, né, do mercado imobiliário lá na China, que tinha um determinado obrigação de cumprir uns pagamentos, né, a determinadas empresas pelo mundo afora, né, não só lá. E ela disse que não ia ter condições de honrar essa condição, né, de pagamento referente aos débitos. É a Evergrande. Evergrande. Não sei se você chegou a ver também. Eu vi, eu estava acompanhando. Eles estavam vendo quão grande seria o impacto que ela causaria, quantos por cento ela deixaria de pagar, na verdade. E o quanto isso traria impacto no... Pois isso aconteceu alguns anos atrás com um banco americano, né, que também não cumpriu suas condições, e houve uma quebra da bolsa alguns anos atrás também, nesse sentido, não sei se foi 2008, não lembro como é que foi a data, esqueci até o nome do banco também. Sim, foram os caras que... Não foi o banco imobiliário? O que tinha os fundos imobiliários? Tinha, então, tinha os fundos imobiliários, só que, como é que era, Morgan, não lembro mais qual que era lá. O banco porque, assim, a família Morgan é muito antiga nas finanças americanas. O banco era, assim, o JP Morgan, né, acho que era. E você viu o que ocorreu em cadeia, né, referente às bolsas, né, do mundo inteiro, né, por falta de cumprir as obrigações que eram devidas a ele, nesse caso. E praticamente está sendo a mesma coisa referente a essa empresa chinesa também. Hoje a nossa queda da bolsa caiu mais de quase 3% referente, né,
em relação a ontem também, já estava em queda, e não sabe o que pode acontecer a semana inteira ainda referente a isso, né? Então, você vê, é questão que a gente hoje está todo mundo atrelado, né? E, lógico, quem tem um poderio, Professor, não só para concluir, não só na área armamentista, mas também econômica, né, acaba afetando uns países que não tem tanta, né, tanta condição nesse sentido também. Pode falar, Marco. o senhor viu qual foi o setor que puxou a queda da bolsa? Então, uma delas foi essa questão que eu estava citando agora há pouco. Se não tinha mais alguma coisa, eu não sei, né? Porque uma das que afetou o bolso, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, foi justamente essa empresa chinesa que carretou por falta de não cumprir os seus critérios em relação aos seus credores, né? E que puxou justamente para baixo essa questão, né? Agora, se teve outros que acompanham justamente essa questão, né, de levar a bolsa mais abaixo que já estava, né, não sei dizer, mesmo porque depois teve alta do dólar também, né? Então teve várias, né, situações que vão sendo, né, contrárias de toda essa situação, e aí vai inflação, aí vai, né, vai causando N situações, né, que vai desencadeando também, né? É complicado, mas vai indo, né? Vai indo, né? Então são situações que a gente tem que estar enfrentando e não fica só na questão do poderio armamentista, né? A questão econômica também influencia muito na questão hoje, né? Então é complicado. Tá certo? Professor, mas aí existem alguns setores que o senhor está me ouvindo? Pode falar, Lavinha, estou sim. Existem alguns setores que entram em vantagem, né? Por exemplo, aqueles que vendem um produto em dólar. Ah, sim. Eu Assim, quem está atrelado ao dólar acaba levando alguma vantagem nessas situações também, né? Porque uma vez que a bolsa praticamente age de uma forma, né, diversa que está relacionada ao dólar, né? Quando a bolsa cai, o capaz de, né, geralmente o dólar aumenta. Então, aquelas empresas que estão atreladas justamente nos seus produtos ao dólar, acaba também tendo uma melhoria nesse sentido, principalmente na questão das commodities, né? Então, nas commodities, então, para quem vai exportar, né, vender, etc., acaba tendo um benefício referente a isso. Precisa ver se está tendo comércio para isso também. Então, Mas de forma inversa, hoje, mesmo com a queda da bolsa, o dólar teve alta ainda. não, então, mas até então estava tendo um certo equilíbrio nesse sentido, e eu estava acompanhando, o dólar tava até caindo, mas aí que teve esse aumento esses dias aí para dessas situações agora, né? Uhum. E então é complicado, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então. De repente o governo chinês acaba intervindo também, acaba quitando o débito dessa empresa, porque o americano não fez isso, né? Mas geralmente para a China não ficar à mercê justamente dessa situação, né, de caloteiro, algo do gênero, acaba intervindo também para poder justamente honrar com essa situação. E aí acaba revertendo novamente o problema. Então é tudo questão de adequações e comprometimento, né, depois. Né? Exatamente. Então vamos ver o que vai dar. Mas é isso, né? Então essas são situações que a gente tem que estar vivenciando aí hoje em dia também no mundo afora, né? Tá? Então, e por último, só para eu finalizar essa parte dos elementos, nós temos as chamadas relações jurídicas, né? Que envolvem as relações sujeito com outro sujeito. A gente vai no verso. Fala, Lavínia, você quer falar alguma coisa? Ô, professor, me desculpa, o fone estava ligado. Achei que você queria mencionar alguma coisa, mas tá bom. Então, existem as relações que vão envolver sujeito com outro sujeito, tá? E as relações sujeito sobre objeto. Por exemplo, uma relação de compra e venda, né? Igual o sujeito, né, com outro sujeito, e o objeto também. É a figura do comprador, do vendedor, e aquilo que está sendo, né, como mero de discussão referente à transação do negócio jurídico, nesse caso aí. Uma relação matrimonial, uma relação que envolve o sujeito com outro sujeito. Então, tudo isso são formas de relações jurídicas que podem envolver tanto a relação sujeito ao sujeito e relação sujeito sobre o objeto, certo? Então, esses são os elementos que constituem a formação dessa ciência jurídica em si. Volto a frisar: os sujeitos, os objetos e as relações jurídicas. Sujeitos, né, pode ser tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, podendo atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo
dessas ações jurídicas em si, né, dessas atuações em si. Os objetos, né, existe tanto o bem de forma, né, corpórea, tanto os bens incorpóreos, tá? Bens corpóreos são aqueles bens tangíveis, ou seja, apresentam materialidade. Já os bens incorpóreos são aqueles bens intangíveis, mesmo que não tenham existência física, eles apresentam valores, no caso, valores jurídicos. Okay? E, por fim, as relações que podem ver as relações do sujeito com o sujeito e as relações do sujeito sobre o objeto. Ok? Dúvidas referentes às questões dos elementos do direito, pessoal? Se não tiver nada, Não. Fica tranquilo. Fala. Os elementos. Não, acho que dos elementos aí. Não sei se eu boiei aqui no começo, eu só cheguei atrasado, mas as fontes não foi ainda não, né? Não, vou falar agora. Tá, ok. Então, em relação aos elementos, tranquilos? Show de bola, tranquilo. Beleza. Então, vamos partir para fontes, então. Já que você mencionou aí. Professor, eu tive uma aula de direito semestre atrasado. Pensa numa aula sofrida. Eu estava já preparado para sua aula ser igual a dele. Não, ô louco. Só que a sua aula, tipo, essa forma de pegar, é igual um livro que eu estou lendo agora na matéria de psicologia. Essa forma de pegar, falar o que é, explicar, exemplificar, é muito mais fácil do que o cara chegar aqui e falar bem assim, ó, pega lá a Constituição e lê tal, e decora isso. Porque aí é doído, hein? Não. É isso aí. É maçante, Deus me livre. Ainda não coloquei para vocês ainda os slides ainda que eu posso colocar ainda para a gente poder ilustrar algumas coisas. Na próxima aula eu vou começar a fazer isso, tá? Mas eu tento justamente apresentar o que tem na teoria em termos práticos, porque não adianta nada a gente falar, sem saber o porquê das coisas, não é verdade? E a leitura de vocês, é muito difícil. Você passa mais tempo procurando no Google o que significa do que realmente lendo. Isso é verdade. Eu estou tendo uma experiência na aula de estágio que a gente tem que estudar a resolução 028. E aí fica todo mundo naquela situação, né? Quer que tá falando, né? Não, gente, não. Eu tento simplificar o máximo possível para justamente mostrar a importância, né? Saber onde se encaixa, né? A apresentação disso tudo, porque senão, imagina, vocês já não são um curso voltado para a área, né? Então, se eu tiver que falar o juridiquês aqui com vocês, meu Deus do céu, é aí que vocês não, né? Já estão em poucas pessoas, ainda mais, né? E é capaz de eliminar o resto que está aqui comigo. Não é isso que eu quero, né, participação, eu quero que vocês realmente compreendem. Eu não quero, como eu falei logo no início da nossa metodologia, aqui é nada decorado, né? Aqui vai ter compreensão, vai ter que ter entendimento, porque senão não adianta nada, mudou a lei, mudou a compreensão, mudou tudo. Agora, se você compreendeu, saber onde se aplica e de que forma, isso facilita um monte de entendimento de vocês, né? A prática disso também, tá? E essa parte inicial ainda é um pouco maçante, porque é um pouco teórico ainda. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais prático também com essas situações aqui com vocês, tá? Mas eu tento exemplificar o máximo possível para justamente demonstrar a importância e aonde se aplica. Porque senão não tem o porquê também, né? Se é para pegar a lei, não sei o quê, eu não preciso nem estar aqui. Vai lá, lê o livro e depois a gente vê o que faz. Não é verdade? Mas não entende. Você fica horas lendo e você não entende. Mas aí que está o problema. No final das contas. É aí que está o problema, né? Como eu falei, não é a área de vocês. Né? Para quem é já da área já é complicado, mas ninguém é de fora. É pior ainda. Então não é esse o meu intuito, não. Eu quero que vocês compreendam, né? Que vocês percebam como é que a gente vai trabalhar nesse sentido. Por exemplo, vou falar agora sobre fontes. Tá? O que eu vou falar sobre fontes? Eu podia falar de acordo com o que está na lei, né? De acordo com o que está na legislação. Mas não é esse o intuito aqui. Eu vou tentar simplificar. Só para vocês terem uma ideia, só para a gente poder introduzir essa questão das fontes aqui para vocês aqui, tá certo? O direito foi criado, como eu já falei anteriormente aqui, para tentar justamente o quê? Criar uma certa harmonia nas relações entre as pessoas dentro da sociedade, tá? Então ele foi criado para tentar apaziguar toda e qualquer relação de conflitos que pode existir entre nós, e existe entre nós nesse sentido. Tá? Então o direito vem para justamente dar essa
condição para tentar, né, trazer uma certa pacificação nas relações entre as pessoas, ok? Agora, o direito, dentro dessa condição, ele tem que apresentar o quê? Resultados. Ele tem que apresentar justamente condições de resolver problemas, né? Então, o direito surge para justamente resolver problemas. Mas onde buscar elementos, onde buscar instrumentos para resolver os problemas que podem existir da N formas possíveis dentro de uma relação entre pessoas em si? É justamente dentro das fontes do direito. Então, fontes do direito, ela surge para tentar resolver problemas, tá? Das mais inúmeras possíveis que podem surgir nas reformas e relações entre as pessoas em si. Agora, essa solução vai ser apresentada. Essa solução de resolução de problemas vai ser apresentada. Só que tem um detalhe: se vai ser, né, favorável ou não, é um outro detalhe. Tá certo? A questão é, apresentou o resultado, apresentou a solução do problema. Agora, foi favorável ou não, é uma outra questão que vai ser depois discutida depois. Tá certo? Mas a solução está lá. E onde buscar essa solução? É justamente nas fontes do direito. Ok? Então, nós já sabemos a importância dela. Olha só como que eu estou buscando. Estou entrando aqui numa condição aqui para tentar mostrar a importância dessas fontes. Tá? Então, as fontes surgiram para tentar resolver problemas nas formas de relações entre nós aqui, tá? Entre as pessoas. Bom, só que existe dentro dessa concepção de fontes, né, dois tipos de fontes. Tá? As fontes primárias e as fontes secundárias. Ok? O que são fontes primárias? Fontes primárias, também conhecidas como fontes imediatas ou fontes diretas, porque elas tentam resolver diretamente, a partir do momento que elas surgem, o problema. Por isso que são consideradas como as fontes primárias ou diretas ou imediatas, porque elas têm força própria. Uma vez que elas surgem, elas colocam a sua condição imediatamente para resolver tais problemas. Tá? Quem faz parte dessa condição? Existem dois elementos aí, nesse caso, dois instrumentos. São as leis e são os costumes. Tá? Então, como fonte primária, como fonte imediata ou direta, existem esses dois instrumentos, que são as leis e os costumes. Tá? Ou seja, quando surgiu o problema, né, qualquer situação aqui lá, o que o aplicador do direito vai fazer? Vai ver o que tem na lei, em princípio, para ver o que a lei determina sobre a resolução daquele problema. Ah, fez tal ação, né, tal situação que apresentou. O que diz a lei a respeito? A lei diz isso, isso, isso. Então tem que ser resolvido dessa forma. Então a principal fonte jurídica para resolver tais problemas é a lei. Então ela é uma fonte primária, uma fonte imediata, ou seja, ela tem força própria, a partir do momento que ela surge, de impor o quê? A sua condição, né, a sua resolução daquele problema. Entenderam? Então é a principal fonte jurídica nesse sentido. Tá? Agora, nem sempre a lei acompanha a própria evolução da sociedade. Às vezes, ela pode ficar aquém, né, para apresentar geralmente um resultado. Mas, como eu falei para vocês, o direito ele tem por fim uma finalidade de resolver os problemas. Então, caso a lei não tenha uma condição para resolver o problema que venha a surgir, né, principalmente nessas questões de ordem tecnológica, na genética, tanta evolução que se tem no dia a dia, muitas vezes não se criam leis assim, né, como se tem essa evolução da própria ciência em si. Né, então, ela pode ficar aquém. Mas então, onde buscar uma outra fonte, né, de cunho primária, ou seja, imediato ou direta nesse caso, para tentar resolver tais problemas? Aí nós temos que buscar, então, uma outra formalização através dos costumes. Então, costumes também são fontes primárias, né, que tem também esse poderio que se tem referente à própria lei nesse sentido, uma vez que ela não tenha ainda a concepção de poder resolver aquela condição que ali surgiu de imediato, que se tenha para tentar apresentar um resultado para isso, tá? Só para a gente poder exemplificar uma questão voltada aos costumes, tá? Para vocês entenderem. O que é um costume, na verdade? Costume é uma prática reiterada, né, habitual, que nós aceitamos de uma forma até, de certa forma, espontânea, né, que acaba se tornando até uma situação obrigatória que todos nós aceitamos, né, e que seja, né,
aplicado, né, a sua fundamentação repetitiva, né, durante um longo prazo, né, de tempo nesse sentido, tá certo? Então isso nada mais é que um costume. Então, para a gente exemplificar essa condição, só para vocês terem uma ideia, dentro da nossa legislação, eu deixo só para colocar como exemplo, depois a gente vai colocar os pormenores referente a isso, tá? Já que eu falei da questão do cheque, não sei se eu falei ou não, mas só para não tornar repetitivo, né? O que vocês entendem por cheque? O que é um cheque para vocês? Vamos lá, essa que está aparecendo para mim aqui. O que você entende por cheque? É como se fosse um documento onde você assume o compromisso de fazer um pagamento. Correto. Quem mais? Uma ordem de pagamento. O quê? Desculpa, Marlon. Uma ordem de pagamento. Uma ordem de pagamento o quê? Falta só uma palavrinha para complementar. O banco vai pagar, né? Uma ordem de pagamento à vista. Isso. Tá? Então, pela nossa legislação, pela lei de cheques... Uma carta de débito. Oi, Lavínia, o que foi? Tipo uma carta de débito. Como se fosse um cartão de débito, né, hoje, né? Que é mais usual, né? Então, é uma ordem de pagamento à vista, na verdade, tá? Então, você expressa lá o valor que você quer fazer o pagamento, né? Ele pode ser descontado a qualquer momento, desde que tenha provisão de fundos, tá certo? Então, pela nossa legislação, né, pela lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá certo? Como também existe a questão de cheque cruzado, cheque endosso, cheque branco, quer dizer, N tipo de cheques, ok? Cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Isso tem bastante, né? Na verdade, né? Mas dentro dessa figura jurídica referente ao cheque, não tem, em sua concepção dentro da legislação, a figura do cheque pré-datado. Vocês sabiam disso? Você já sabe? Vocês conhecem o cheque pré-datado, sim ou não? Sim. Conhece, mas né? ele não existe? Dentro da legislação, dentro da lei de cheques, não existe. É uma gambiarra? Isso é o quê? É uma gambiarra? Não. Isso é uma ordem de costumes. Você acredita? Então é um costume, na verdade. Professor, então se eu usar um cheque que é bom para o mês que vem, tipo assim, é bom para o mês que vem. Tá. Se eu descontar ele hoje, eu não estou fazendo nada de errado? Aí que está a questão, tá? Aí vem as indagações, tá? Porque o direito é sempre discutível, tá certo? Não tem uma única linha de pensamento, não, tá? Então é isso que nós vamos discutir aqui agora. Então vamos supor, esse exemplo que você colocou, como eu falei agora há pouco, pela lei, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então pode ser descontado a qualquer momento, desde que tenha o quê? Provisão de fundos, é ou não é? Ele pode ser feito. Agora, você fez um acordo, né? Fez um negócio jurídico com a outra parte, que só poderá ser descontado esse cheque no mês seguinte. Então você é o quê? Na verdade, né, até o nome é errôneo, na verdade, né? Nem seria pré-datado, seria o quê? Pós-datado, né? Que você só vai descontar o cheque pós aquela data. Então, até a denominação está errônea, na verdade. Então, seria pós-datado em si. Mas tudo bem, vamos pegar na figura do pré-datado, que não foi colocado como costume para nós. O que existe entre essa relação jurídica, né, essa relação entre quem emitiu e quem recebeu esse cheque, foi uma forma de transação jurídica, um negócio jurídico, tá? Como se fosse um contrato. E só foi formalizado esse tipo de transação desde que, né, respeitasse o prazo que foi, né, além da emissão do cheque, quer dizer, do bom para, né, que você mesmo colocou nesse caso aí, tá? Do pré-datado, tá? Que seria o pós-datado, na verdade, após a data. Mas, como se a lei de cheque determina que é uma ordem de pagamento à vista, poderia ser descontado a qualquer momento. Mas e o acordo firmado entre esses dois indivíduos? Né? E a questão contratual, né, seja de forma expressa ou mesmo verbal que foi colocado aí, tá? Não deveria ser respeitado também? E aí, o que deve prevalecer agora? O que você acha? O que vocês acham? Vou colocar todo mundo na berlinda aí, né? Mesmo que aqueles que não apareçam. O que vocês acham? O que deve prevalecer agora? O contrato, né? O que foi acordado, né? Mas eu já passei por muito cheque sem fundo, né? Que me passaram. Uhum. Então, do mesmo jeito que a parte pode descumprir o contrato,
eu também poderia, se fosse o caso ou não. Sim, e eu acho que daí também até a punição seria igual, por exemplo, se você recebe um cheque e o cara não tem dinheiro e ele não te paga, pode ser que ele não seja preso ou nem nada do tipo, vamos colocar assim por bem dizer, mas ele vai ficar queimado na praça, ninguém vai pegar o cheque dele mais, se voltou. E aí a mesma coisa, eu acho que seria você. Por exemplo, eu vou comprar sua moto predatada e eu te dou o cheque, eu te dou 3 cheques. E aí você pega e troca os 3 de uma vez. Aí tipo, eu falo, esse cara aí não dá pra comprar nada dele não, ele é meio apavorado, ele acha que a gente vai dar golpe nele. E aí ninguém faz negócio predatado com você. É complicado, né? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor essa questão desse contrato que eu estou falando aqui, existe um princípio em contratos, tá? Que rege da seguinte forma, né? Aliás, tem até um termo jurídico em latim, na verdade, para vocês entenderem, tá? Chama-se pacto sunt servanda, tá? É um bacana, né, para vocês aí entenderem. Pacto sunt servanda. O que significa isso? Traduzindo, né? O que foi tratado entre as partes é lei entre eles, tem que ser respeitado. Quer dizer, é o princípio de qualquer contrato, tá? Então você estipula um vínculo contratual, né? Um pacto, né? Como eu falei, pactum sunt servanda. Um pacto, né? Que se tem um valor jurídico, um valor que como se fosse uma legislação vinculada uma parte com a outra. E tem que ser respeitado, não pode ser quebrado nesse sentido também. Mas aí que vem o peso, né? Mas existe uma legislação, existe uma lei determinando que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então fica aquela situação, né? Uma questão de ordem legislativa e outra de ordem costumeira. O que deve prevalecer nesse sentido? Na verdade, tem que ter a mesma equivalência, o mesmo respeito, né? Mas como foi colocado, né? Só houve a transação, só houve o negócio porque houve o acordo, houve, né, esse pacto que envolve tanto aquele que está emitindo quanto aquele que está recebendo. E deveria também deveria respeitar essa transação nesse sentido também, né? Mas não é uma questão de eventualidade, por uma questão de temorosidade ou qualquer outra situação, o cara vai lá e utiliza aquele valor e antecipa justamente o desconto daquele cheque nesse sentido, né? De repente o cara já tinha essa questão daquele valor para uma outra finalidade e de repente o cara perde totalmente a condição para poder realizar o intuito daquela provisão de fundos, sei lá o que. Então isso vai ser uma discussão que vai ser colocada em pauta ao Poder Judiciário, né? Ao mesmo tempo que o Poder Judiciário cria mecanismos para tentar resolver problemas, ele vai ter que apresentar uma solução. Como eu falei, nesse caso pode ser favorável ou não, né? Então isso vai depender muito também do que está sendo colocado para discussão e tem de comprovação referente a se poderia ter feito de uma certa forma ou ser feito de outra forma nesse sentido também. Então o direito também é da amplitude, né, de discussões para essas situações que podem surgir. Então não tem uma única linha de pensamento, isso que eu quero que vocês entendam, tá? O direito, ele é bastante amplo, tá? Ele é bastante discutível e complexo também, por causa desses nuances que podem surgir de acordo com as relações dos indivíduos no modo geral nesse sentido também. Entenderam também essa condição? Então, eu só estou colocando aqui, só para vocês entenderem, a nossa legislação, através da nossa Constituição, é através das normas, através das leis, então ela é normativa, tá? Então, a nossa Constituição é normativa. Já tem constituições em outros países, por exemplo, costumeiras, por exemplo, da Inglaterra, é através dos costumes, através dos hábitos da população, da sociedade como um todo. Então, é uma outra forma de pensamento também. Então, é bem dinâmico, é bem diversificado. Isso vai depender de cada região, de cada país, de cada tradição que se tem referente a cada estado, e assim vai, tá? Então, eu volto a frisar, né? Não adianta a gente ter um único pensamento muito quadradinho, não. Você tem que ter um pensamento mais dinâmico, mais expansivo, para poder entender todas essas nuances e todas essas complexidades que podem vir surgir dentro de uma forma de relação em si, tá certo? Lógico, vai ter um julgador, vai ter um indivíduo, né, que vai justamente apresentar um resultado. Se ela vai ser favorável ou não, é uma outra discussão que vai ser colocada em pauta depois também, tá? Então, são as complexidades que a gente pode encontrar dentro dentro dessa ciência, chamada ciência jurídica ou direito. Eu sempre falo com meus clientes, quando alguém me procura dentro
tem alguma dúvida nessa questão. Eu falo o seguinte, todo aquele profissional que fala assim, ó, aquela ação é garantida, tá? Né? A gente vai ganhar, não sei o quê. Fica um pé atrás. Por que eu falo isso? Por causa dessas situações. Porque um detalhe, né, por mais simples que ela seja, por mais, né, dado a sua insignificância, vamos dizer assim, mas tem sua importância também. E pode dar o quê? Uma mudança total no seu resultado. Ah, o fulano, ele agiu dessa forma, não sei o que, né, dentro do trabalho, não sei o que, não sei o que, e ganhou tanto de indenização. Então, eu estou da mesma forma, também quero ganhar. Nem sempre o resultado é o mesmo. Por quê? Por causa que eu falei. Um detalhe, né, uma situação de mudança referente à trajetória daquela ação, ou mesmo um julgador pode analisar de uma forma diferente também. E isso pode ocasionar justamente o quê? Uma mudança totalmente diferenciada daquilo que foi analisada anteriormente nesse sentido. Então, eu sempre falo, não acredito naqueles que se dão, a não ser que a coisa seja muito, muito, né, consolidada realmente. Mas geralmente aquela pessoa que fala para vocês é 100% garantido, né, tranquilo, não sei o quê, nem sempre é assim. Tá? Por quê? Porque podem existir N fatores que podem dar uma mudança muito grande nas suas consequências e resultados nesse sentido. Joia? Uma delas que eu acabei de citar aqui agora. Entendido, então? Então, nós temos, então, dentro das fontes primárias, né, temos tanto a lei quanto também os costumes. Tá joia? Então, são algumas condições que a gente coloca aí para vocês entenderem um pouquinho esses mecanismos dessas fontes jurídicas aí. Belezinha? Só para... Oi? Pode falar. Alguém? Não, beleza. Então tá. Além dessas fontes primárias, né, nós temos as chamadas fontes secundárias, né, também consideradas como fontes indiretas ou mediatas nesse sentido. O que acontece referente a essas fontes? Essas só vão atuar quando as fontes primárias, né, através das leis e dos costumes, não apresentar um resultado. Né, ainda não tem algo ainda que consolida justamente um resultado através delas. Então, elas começam a poder atuar. Né, justamente referente ao complemento em relação àquelas. Então, elas têm uma relação de dependência em relação às fontes primárias, por isso que elas são consideradas como secundárias. Tá? Elas não têm força própria de impor sua condição imediatamente. Professor, Oi. Eu ia perguntar uma coisa e acabei esquecendo aí, você finalizou. Tá, mas costumes e leis, tipo, pode ocorrer, então, de, por exemplo, uma coisa que é lei, acabar não sendo, não dá, tipo, 100% do cara ganhar por conta de um costume. Pode ser. Pode ser? E o inverso também é válido. Válido. Isso vai depender muito das condições que estão sendo analisadas e a forma como está sendo analisado. E do cara que está julgando também. Também, né? Porque são pessoas, né? Então, pessoas podem ter uma concepção diferente uma da outra também, né? Podem ter um entendimento diferenciado uma da outra também, né? Então, nessa condição, né? Só para eu poder exemplificar para você entender, tá? Oi, Mário, pode falar também. Professor, mas no caso, se o costume ir contra o que está na lei, o costume já fica... ele já não tem valor, né? Não é que não tenha valor, ele tem o seu valor, tanto que eu coloquei como fonte primária, tá? Lógico, o peso maior, a base para poder tentar resolver a solução, o problema, aliás, para uma solução, é através da lei, né? Mas eu coloquei um critério aqui agora, o que deve prevalecer, né? A lei de cheques ou a questão dos costumes nessa situação? Então, ele traz justamente uma questão dúbia. Não dá para você determinar de pronto, não, a lei determina, tem que ser cumprido, à risca. Então, a ordem de pagamento à vista, o cara perdeu, né, a formalização dessa transação jurídica, desse negócio jurídico. Não é bem assim, né? Mesmo porque, como eu falei agora há pouco, se o cara explicar ao juiz, falou, não, eu só realizei tal transação, o cara aceitou as condições. E ele foi lá e descumpriu, né? E como falei, em todo contrato existe um princípio, o princípio do pacto sunt servanda. Quer dizer, o que foi transacionado entre as partes é lei entre eles, tem que ser respeitado. E o cara quebrou justamente essa regra. Você está entendendo? Eu falo... Aí, como é que fica? Eu falo também na questão de financiamento, de juros e tudo mais. Aí entra no juro abusivo, aí tipo, o contrato já não tem valor. Então,
Aí isso vai criar o quê? Essas cláusulas abusivas, chamamos cláusulas leoninas, né? Aquilo acima do permissivo legal. Quer dizer, o cara começa a cobrar um juro exorbitante, cobrar uma multa que, né, dentro da lei se torna abusiva. Quer dizer, tudo isso também viola totalmente a questão da legalidade referente a esse contrato. Você está entendendo? Então, muitas vezes, você tem que rever, fazer uma revisão. Né? O juiz vai analisar e fala, peraí, tá contrário ao que a própria determinação legal impõe. Né? Então, muitas vezes, tem que ter questionamento, tem que ver se aquilo realmente poderia ser realizado daquela forma ou não. Então, tudo isso traz o quê? Indagações, traz questionamentos, e pode trazer também reveses também às pessoas que cometeram as ilicitudes que estão ali provocadas. Por exemplo, eu fiz o financiamento, né, porque eu realmente precisava de tal dinheiro naquela situação toda. Porém, né, numa tal situação de necessidade, eu acabo aceitando todas as imposições que estão feitas dentro do contrato em si. Só que aí está o problema, né? Muitas vezes você não consegue cumprir o contrato, por quê? Porque existem situações abusivas. E aí pode levar o quê? Não quer dizer que o contrato em si é inválido. Não, ele até tem validade. Porém, tem que analisar justamente as cláusulas abusivas. Para ela tem que estar o quê? Condicionado dentro dos critérios legais. Caso contrário, a pessoa pode ter uma forma de enriquecimento ilícito nesse sentido. E aí que traz justamente essas situações de ilegalidade dentro dessas formalidades dentro dos contratos em si. Joia? Então, alguns questionamentos têm que ser levantados, sim, e têm que ser apurados, porque, caso contrário, fica muito fácil, né, você impor as condições sem ter, né, elementos para poder abrir questionamentos ou ao contrário de reverter essas situações aí, né? É complicado. Então, só para eu poder ilustrar essa situação para vocês, para a gente poder condicionar mais um elemento aí, através dessas fontes jurídicas, né? Então, vamos falar um pouquinho da jurisprudência agora também. Não sei se vocês já ouviram esse termo aí, essa figura também, chamada de jurisprudência ou não. Tá? Então, imagina o seguinte. Oi, pode falar, Marlon. Se eu não me engano, é algo que já foi julgado de uma forma e acaba que da próxima vez vai ser julgado da mesma forma. Ou eu estou enganado? Não, é mais ou menos nesse teor mesmo que você está colocando aí, tá? Então, imagina da seguinte forma, tá? Então, vamos colocar o exemplo do cheque que nós estamos falando aí, tá? Para a gente colocar no mesmo exemplo aí, tá? Então, imagina o seguinte, vocês então fizeram essa transação, né? Através desse cheque, e na hora de você receber o cheque está sem provisão de fundos, ok? Como é que vocês fazem para receber essa quantia aí? Então, agora eu vou jogar a bola para vocês aí. Tá? Como é que vocês vão fazer para receber o valor recondicionado ao cheque aí? Pegar a TV dele. Oi? Pegar a TV dele, depois o cachorro. Ai, ai. Não, se vai já pensou se for uma coisa maior ainda do que uma TV? De repente, sei lá. Joga no agiota que ele resolve. Não, no meu caso, eu tive que esperar a boa vontade do sujeito, devolver o cheque para ele e depois de 2 meses ele depositar na minha conta. Foi basicamente isso. Então, praticamente, você fez um negócio, fez um acordo com ele novamente, então, para poder receber, é isso. Foi um acordo de paciência, na verdade. Paciência, né? Geralmente é isso, né? A gente tem que ter uma paciência grande para poder receber, né, certas situações aí, né? Mas vamos supor, ainda bem que você conseguiu resolver ainda, né? Tem gente que não consegue, né? Aí que a coisa complica. Mas vamos supor que vocês realmente não conseguiram, tá? Eu só estou colocando como exemplo aqui. Então, de repente, vocês não conseguiram falar com a pessoa, o devedor lá tal, e não deu como resolver essa pendência. E aí, que vocês vão fazer o quê? Vamos lá, Lavínia, Poliana, Valdemir, também quero a opinião de vocês. Vocês estão muito quietos aí. Será que vocês estão ainda, né? Não sei. Eu tô. Então tá. Então aqui sim, professor. Só tô ouvindo o senhor dar aula aqui. Então tá. Então vamos ver o que vocês iam fazer. Fala, Marlon, você está querendo falar de novo? Então, parece que tem como colocar ele na... Como me fala? Não é na dívida ativa, é no... Negativar? É executar. Parece que é executar o cheque e colocar ele no... Isso que eu quero chegar mesmo, na execução do cheque.
né? Entrar no Poder Judiciário. Deixa essa questão de extrajudicial para outras situações aí, tá? Não vamos entrar no Poder Judiciário agora. Tá? Não vamos executar o cheque, tá? Através do Poder Judiciário. Não é o sujeito que vai executar, é o cheque. Vamos executar o cheque, só que na figura de quem? Quem é o representante do cheque? Eu falo no literal, não executar o devedor. Não, isso nunca. Não, isso é outra situação totalmente extrema. Não é essa forma, não. Tá? Nós vamos, na verdade, executar o título extrajudicial. Tá? Então, vamos entrar com uma ação de execução de título extrajudicial. Tá? Uma dessas formas, podia ser uma ação monitória, podia ser uma ação de cobrança, sei lá, qualquer coisa. Vamos entrar com uma ação de execução de título extrajudicial. Tá bom? Então, o termo jurídico aí. E aí vão ter duas figuras, né? Duas figuras jurídicas, não vão? Aquele que vai atuar no polo ativo e aquele que vai atuar o quê? No polo passivo desse ato. É ou não é? Olha só como eu estou fazendo o link das aulas que nós estamos falando aí. Tá? Então, nós temos o autor da ação, polo ativo, que é a figura do exequente. Ok? E no polo passivo, né? Quer dizer, o devedor, que é o executado. Estão vendo? Vocês estão percebendo agora que eu estou fazendo o link daquilo que nós já havíamos falado com vocês aí? Então, no polo ativo, né, nós temos o autor da ação, que é o exequente. E no polo passivo, que é o devedor, né, que é o executado. Tá certo? Então, vocês entraram com uma ação para tentar receber justamente a quantia que estava prevista para receber na figura do título lá, do cheque. Tá? E lógico, né, vai ter todos os procedimentos legais para reaver essa condição, vai ter que chamar a parte contrária para poder manifestar, né, ou para ele pagar, ou então para ele contestar, seja lá o que for. Tá? E o juiz vai ter que proferir aí o quê? Uma decisão judicial, uma sentença, tá certo? Como eu falei, né, o direito ele tem como obrigação apresentar um resultado, né, apresentar uma solução. Se vai ser favorável ou não, é uma outra questão, como já foi frisado aqui. E, de repente, esse resultado não é favorável a vocês para receber. Tá? Sei lá, por situação tal, o juiz não dá a condição de vocês receberem esse cheque. Tá? Receber o valor desse cheque. E aí, vocês se dão por satisfeitos, sim ou não? Não, né? O que vocês vão fazer? Tem como recorrer na segunda instância? É isso que eu quero chegar. Ou seja, eu vou entrar com o quê? Com um pedido de revisão, né, dessa ação, ou seja, com um recurso. É ou não é? Então, vocês vão entrar com um pedido, né, com um recurso, nesse caso, vai ser analisado aonde? Vai ser no mesmo instância, no mesmo julgador? Não, vai ser o quê? Uma instância superior, ou seja, ao Tribunal de Justiça, né? Então, não no Tribunal de Justiça, que é geralmente nas capitais dos estados, no caso em Mato Grosso aqui em Cuiabá, né? Vai ser analisado não só mais por um único juiz, tá? Vai ser o quê? No mínimo 3 juízes, tá? Nós chamamos de desembargadores, tá certo? Desembargadores. Então, lá vai ter o desembargador, né? Que vai ser o relator e mais 2 votantes, tá? E eles vão ter que também o quê? Analisar todos esses fatores e apresentar também o quê? Um resultado, ou seja, uma sentença. Só que lá não há a definição, lá não é de sentença, e sim chamado de acórdão. Tá? Então vai ser feito um acórdão referente a essa decisão dada lá pelos tribunais. E esses acórdãos, né, através da interpretação das leis feita por esses julgadores, através desses desembargadores em si, uma vez aplicado a outros casos semelhantes, quer dizer, a outras decisões, né, a outros casos semelhantes, acaba se tornando uma jurisprudência. Tá certo? Então, a jurisprudência nada mais é que a interpretação da lei dada pelos tribunais em forma de acordos, que se utiliza em outros casos reiteradamente, em outros casos semelhantes. Quer dizer, vai servir de base, né, para ser aplicado justamente, né, uma decisão que tem em comum sobre aquele caso que já foi apresentado em outras situações semelhantes também. Então, ela vai servir de uma condição, né, de linha mestra para poder justamente seguir os resultados proferidos pelos tribunais nesse sentido. Então, poderá ser reformada essa decisão dada pelo juiz, ou seja, na totalidade ou em parte, ou permanecer o resultado dado pelo juiz também, tá certo? Isso vai depender muito também do quê? Das condições de comprovação que lá se encontram, né? Através das provas, análise de depoimentos, etc, etc. Tá? Então, para entender o que é uma jurisprudência, nada mais é que o quê?
que são essas interpretações das decisões providas pelos tribunais, pelo Poder Judiciário, sobre determinada matéria jurídica, utilizando para outros casos, né, reiteradamente para outros casos semelhantes, acaba se transformando numa jurisprudência, quer dizer, numa decisão, né, de cunho superior nesse sentido, para poder auxiliar, né, as decisões dadas pelos tribunais nesse caso. Tá certo? Professor, Oi, fala, Wesley. tá. A jurisprudência é o resultado desse segundo julgamento, analisando, é o resultado, né? Por exemplo, analisou e tal, viu-se que em caso... Na verdade, isso aí é um acórdão, tá? Isso é uma decisão, uma sentença. Agora, se você colocar essa decisão para outros casos semelhantes, acaba que consolidando essa decisão e ela acaba se transformando numa jurisprudência. Ah, tá. Isso mesmo. Você entendeu? Nada que é dado pelos tribunais são as decisões, são sentenças. Agora, se você pega aquela sentença e ela for reutilizada a outras situações de cunho semelhante, ela acaba se consolidando e acabando se transformando numa jurisprudência. Essa é a questão. Isso. Professor, Oi, pode falar, Marco. é uma padronização do julgamento, basicamente. Praticamente é isso. Porque muitas vezes o juiz não gosta que reforma a decisão dele, né? Que modifica a decisão dele. Então ele já vai o quê? Analisar o que tem de como decisivo lá nos tribunais referente àquele caso. Se já existe aquela situação, ele já vai reutilizar essa situação para dar a sentença dele também. Você entendeu? Então, para não ter justamente qualquer mudança referente à decisão proferida por ele. Não quer dizer que isso é consolidado, não quer dizer isso, porque, como eu falei, às vezes um detalhe ou o entendimento de um outro juiz, de um desembargador, pode modificar totalmente a decisão que ele foi proferida. Você entendeu? Isso vai depender muito do que se tem de concreto, de comprovação dentro do processo em si. Tá? Porque a gente fala muitas vezes o seguinte, eu tenho opinião X, eu entendo dessa forma, não sei o quê. Tudo bem. Agora, para o tribunal, né, para o Poder Judiciário, pouco importa o que eu acho, deixo de achar. O que vale está nos autos. O mundo jurídico está nos autos. Certo? E lá vai ter todos os meios comprobatórios, né, para você determinar se vai ser feita de uma forma ou de outra. Porque de acordo com os elementos que ele tem ali, poder justamente dar um devido julgamento mais apropriado para aquela decisão. Porque isso fala muitas vezes, né, as pessoas que não têm o conhecimento, né, ou não tenham sabendo o que se trata dentro de um processo em si, as pessoas opinam muito, né? Então tem um achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, não sei o quê. Para dentro de um processo, isso não tem equivalência nenhuma, não tem importância nenhuma. O que vai estar lá dentro do processo em si, dentro dos autos. Isso é o mundo jurídico, tá? Então, o que vem de fora, nada atinge. O que vai estar lá dentro do procedimento em si, porque lá estão os meios comprobatórios para demonstrar se vai agir de uma forma ou vai agir de outra. Se vai se entrar com recurso ou não vai ter recurso, sabe? Então, tudo isso são os elementos que dão justamente a consistência para apresentar justamente um resultado. Se uma prova não está nos autos, ela não faz diferença nenhuma. Não faz nenhum, porque você tem que dar o conhecimento. O Poder Judiciário só tem conhecimento se através do procedimento, através do processo. Caso contrário, não tem conhecimento. A não ser que, né, seja um julgamento. Aí que vem a questão dos recursos, né, vem as nuances que eu falo. Porque, de repente, um juiz faz um julgamento, nós chamamos extra petita, quer dizer, fora do que está dentro dos autos. A lei não permite. Quer dizer, você pode entrar com um pedido de revisão, ou seja, nós chamamos de agravo, referente à decisão judiciária, nesse caso também. Então, são situações, quem é entendedor da matéria jurídica vai saber poder proceder. Caso contrário, né, ele fica à mercê dessas situações aí. Tá joia? Então, são algumas situações que podem acontecer nessa questão. Tá? Então, só para eu estar explicando isso, só para a gente entender o que é uma jurisprudência. Tá? E, às vezes, a jurisprudência ela serve até de base para situações que ainda não foram consolidadas nem para a própria lei, nem para os próprios costumes ainda, só para vocês terem uma ideia. Tá? Hoje, tudo bem. Hoje, a legislação já comporta, né, a matéria em si. Né? Mas, alguns anos atrás, tá? Você tem uma relação matrimonial, só para se colocar como exemplo, para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor sobre jurisprudência, tá? Alguns anos atrás, a lei ela só reconhecia o casamento, uma relação que envolvia homens e mulheres, tá? Então, a questão legal em relação ao casamento,
é uma relação que existia entre homens e mulheres, tá certo? Só que aí veio aquela questão. Muitos casos, né, foram surgindo das relações homoafetivas que nós temos hoje, até hoje, né? Das relações, né, relações entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Tá? E como é que ficava a questão de direitos e deveres em relação a esse tipo de relação entre essas pessoas em si? Tá? E não era reconhecido legalmente, né, anteriormente. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, construiu um determinado patrimônio, né, em um casal desses, né, um afetivo, construiu um determinado patrimônio, e de repente um falecesse, a parte, né, que era o, né, que fazia parte do casal, de repente não tinha direito a nada, quem recebia eram os familiares desse indivíduo que faleceu, né? Eu já ouvi uma história assim, muitas vezes os familiares, por exemplo, nem aceitavam que o cara era homossexual, nem tinha relação com ele e ficavam com a herança. Tinha preconceitos, né? Criava toda uma situação de afastamento, só se propunha depois quando o cara falecesse para pegar, né, o patrimônio que ele construiu nesse sentido, né? Então, esse era o ideal de justiça? Aí que estava o problema, né? Porque quem estava lá, né, em conjunto com ele, né, fazendo a construção desse patrimônio, muitas vezes ficava à margem, né? Não tinha direito a receber nada. E isso foi criando um mecanismo para criar o quê? Jurisprudência. Qual que era um dos princípios que regia justamente a condição de dar essa questão, né, de condições de marido e mulher em relação às pessoas homoafetivas, né, ou como casal com relação, né, em relação à relação homoafetiva nesse sentido? Uma das condições que os próprios julgadores utilizavam é a própria Constituição Federal, através do princípio da igualdade. Um dos primeiros princípios, um dos primeiros artigos dentro da Constituição diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, certo? Então, nessa questão desse princípio constitucional, a Constituição é a lei máxima do nosso território. Tá? Qualquer outra legislação tem que acompanhar justamente o quê? Os critérios constitucionais. Tá? E se a legislação determina que todos são iguais perante a lei, não pode haver diferenciação entre homens e mulheres, ou mesmo entre casais do mesmo sexo e assim por diante. Então, muitas vezes, isso foi acontecendo, né, através do que? Da jurisprudência, porque a lei ainda não estava formulada, não foi elaborada nesse sentido. Então, são decisões dadas pelos tribunais nesse sentido que os julgadores foram determinando através da interpretação das normas, através dos critérios constitucionais, etc, etc. Vocês entenderam? Fala, Marlon, pode falar. Professor, uma jurisprudência pode ser importada de outras varas? Sim, sem problema nenhum. Pode, né? Tem jurisprudência, por exemplo, a gente quando vai fazer uma ação, né, seja qual for o teor dessa ação, a gente vai utilizar a jurisprudência que nos favorece, obviamente, tá? Então eu posso pegar uma jurisprudência que vai ser lá do Rio Grande do Sul, de repente, outro do Amapá, mas porque são julgados que eu analiso que são semelhantes, que tem um contexto de decisão que vai o quê? Vai de acordo com o que eu quero que realmente aconteça. Então, não quer dizer que eu preciso só ficar utilizando a jurisprudência dada pelo Tribunal do Mato Grosso, do Estado do Mato Grosso, não é isso. Eu posso utilizar do Brasil inteiro, né? Desde que realmente acompanha as coincidências, as semelhanças que ali se encontram, né? E que apresenta um resultado satisfatório, que é o que eu quero que alcance também. Então, eu vou utilizar das várias partes do país aí para poder justamente ter um maior benefício referente ao que eu quero como resultado. Entendeu? Então, isso é tranquilo. Tá? Uma vez sendo julgado e tendo a decisão que eu quero, sem problema nenhum. Tá certo? Isso vai servir de embasamento não só para a minha defesa, né, para a minha manifestação, mas também para convencimento de um juiz e assim por diante. Então, ele vai analisar todos esses fatores, sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. Então, isso é uma das situações de importância da jurisprudência, né? Então, ela pode vir até antecipar uma decisão, né? Que hoje já foi consolidada através da norma, você entendeu? Então, a lei também, ela dá aliás, a jurisprudência também dá essa condição para até ser transformada em uma lei para consolidar justamente o caso que está sendo discutido nesse sentido. Tá joia? Então, essa é a importância da própria jurisprudência. Tá joia? E para finalizar, nós temos aqui as chamadas doutrinas. Tá? Doutrina nada mais são esses estudos realizados pelos
estudiosos e profissionais da área, né, para os cientistas, né, para as pessoas que se aprofundam sobre determinado assunto, né, seja através dos seus conceitos, ideias, reflexões teóricas, quer dizer, tudo isso vai utilizar para poder justamente apresentar um resultado. Então, por exemplo, na área de vocês, na administração, tá? Esses livros, essas obras, né, mencionadas pelos professores de vocês aí na área da administração, nada mais é que o quê? São doutrinas, são essas pessoas que se aprofundaram sobre determinado assunto, né, que vai apresentar justamente o quê? A visão deles, através do estudo deles, o resultado daquele estudo. Isso acontece em qualquer área, né? E eu estou falando isso porque nós estamos falando da área jurídica também, né? Então, todos esses indivíduos, né, esses doutrinadores, né, esses estudiosos, esses cientistas que visam a aplicação, né, através das suas ideias, das suas reflexões, né, dos seus conceitos, né, através de uma obra, nada mais é que uma doutrina. Então, isso também serve, né, de embasamento para tentar apresentar um resultado para algum conflito que possa existir nas relações entre as pessoas também. Tá certo? Então, os livros aí que vocês têm, das obras aí, também são nada mais são que doutrinas. Tem as pessoas se aprofundaram, né, estudaram para poder justamente apresentar um resultado de conhecimento para aquele problema que ele se discutiu dentro daquela obra também. Tá certo, gente? Dúvidas? Por enquanto, não. Tranquilo. Professor, só para ver se eu entendi uma linha de raciocínio, quer dizer, então, que na área jurídica, o processo judicial ele só se torna tangível, válido, quando o ativo ele promove uma ação, então. Bom, aí é que está a questão. O sujeito ativo é aquele que promove o ato. Certo. Tá? Vai promover uma ação, como você colocou também, tá? Então, ele está sempre no polo ativo, ele está sempre ativando aquela situação, tá? Já o sujeito passivo, aquele que vai sofrer o ato, vai sofrer a ação. Então, ele está sempre o quê? Né? Condicionado, sujeitando às condições que ele se impõe contra ele. Não quer dizer que ele não possa reverter essa situação também, lógico que pode, né? E isso vai depender muito da forma que ele vai atuar e da forma como ele vai querer discutir sobre a situação ali também. Fala, Marlon, pode falar. Professor, um terceiro pode ativar o processo. No caso, o Ministério Público, ou sei lá, outras instituições. Pode, sem problema nenhum, né? Vai depender muito do que ele faz parte ou não dessa conjuntura dessas ações também, né? Por exemplo, quando se envolve na questão de menor, vamos supor, investigação de paternidade, né? Vamos falar como exemplo aqui, tá? Na investigação de paternidade, vai envolver tanto o suposto pai como a mãe que está pleiteando justamente a pensão, alguma coisa nesse sentido, o reconhecimento do filho, tá certo? Agora, como envolve menor, o Ministério Público pode intervir, né? Faz parte do contexto, faz parte da competência dele intervir nesse tipo de relação jurídica também. Então, entra um terceiro, entendeu? Que é através da representação, ele representa o Estado, na verdade, né? Então, ele pode intervir nesse sentido para manifestar o ato de vontade nessa ação também, sem problema nenhum. Entendeu? Então, vai depender muito do tipo de ação, a forma como vai ser constituído, né? Quem você interpela, e assim vai. Né? Isso vai ser condições que vai ser viabilizado através dos procedimentos, né? Aí envolve o direito processual depois. Joia? Mais algum questionamento? Da minha parte, tranquilo, professor. Belezinha? Todos estão tranquilos, então? Sim. Maravilha? Bom, então tá, gente. Então, por hoje, acho que eu me dou satisfeito. Não sei se vocês quiserem questionar mais alguma coisa, mas por mim tá tranquilo, tá? Na aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre a classificação dessa ciência jurídica com vocês e princípios também, tá? Princípios gerais de direito aí, né? E dignidade da pessoa humana nesse caso aí. Se ninguém tem nada a questionamento, eu me dou por encerrado então a aula de hoje, tá? Então vocês aproveitam e rever o vídeo aí no começo, quem não participou logo no início aí, tá? Para pegar a revisãozinha que eu faço sempre. Tá? As aulas anteriores também tem outras gravações, tá? E com isso a gente encerra então a aula de hoje,
Eu agradeço a presença de vocês, tá? Pena que vocês, só o Wesley está se apresentando aqui com as figurinhas dele no fundo aí, ficou até legal, tá? Mas, né, os demais, por gentileza, comecem a aparecer para mim também, porque assim fica melhor, até para eu poder, né, dar algo com mais entusiasmo, inclusive, aqui, para eu saber como é que está a fisionomia de vocês, né, se vocês estão entendendo ou não, realmente, tá? Na próxima semana vão aparecer. Eu estou estranhando mal, professor, porque na aula do professor Direito Trabalhista, ele aparecia na sala todinha lá. Ah, é, Marlon? Então comigo... Ai, Marlon, tá tímido. Não, pera aí, é porque eu me Então, Marlon, mudei. o negócio? Não, eu mudei de casa, ainda tô me organizando. Aí tá uma Sem bagunça de problema, sol aqui. sem problema. Isso vale também para Lavínia, Poliana e Evelyn também, tá? Vale, a Lavinha também estava em outra aula aí. Pois é. As mulheres aqui estão, né? Não sei se elas não. Eu vou fazer igual ele, vou colocar uns bichinhos aí depois na outra. Isso, não tem problema nenhum. Não precisa ser produzido também, não. Não precisa nem passar batom, nem nada. Vai do jeito que quiser. Só aparece aqui para mim. Eu tô suando aqui, gente. Olha, vocês nem imaginam. Eu tô pingando aqui, para vocês terem uma ideia. Tanto calor que eu tô sentindo aqui. Mas faz E parte. outra, professor, dá para aproveitar que as câmeras das webcam é mais fraquinha, a gente nem parece tão. Eu nem pareço tão bonito quanto eu realmente sou. Você vê que eu nem fundo eu tenho, né? Ah, professor, tem que pôr ali, ó. No match mesmo tem ali, ó. Fica bonitinho. Eu sei. Eu sempre esqueço essas coisas, mas a próxima vez eu tento mais inovar aqui. É que eu sou das antigas ainda. Estou me adaptando ainda à situação. Mas, gente, eu agradeço então, tá? Vê se na próxima vez a gente começa a aparecer para mim aqui, que fica melhor ainda. A gente se entusiasma mais, tá? E, contudo, eu desejo a todos uma boa semana, com muita saúde, tá certo? Se cuide, porque ainda a coisa não está ainda fácil, mas, né? Vamos nos cuidar que a gente venceremos essa outra etapa da vida da gente aí. Tá joia? Então, boa noite a todos, um bom descanso, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, professor. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Excelente semana para todo mundo. Tá bom? Agradeço. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Poliana.